Jesus, amém? Todos encontraram? Lembrando, deixa eu passar um alô aqui, o pessoal está na live, quem está em casa nos assistindo, olha, ultimamente eu estou deixando vocês aí a ver o Léo, né? Mas é porque a gente está focado aqui. Mais um abraço para vocês todos que estão em casa, que não puderam vir, que ainda não estão podendo vir, mas que Deus abençoe vocês, nos acompanhe aí sempre. Também pode nos acompanhar pelo YouTube também, não ao vivo, mas depois tem a mensagem lá postada no YouTube e alguns pedaços da mensagem vai estar também no Instagram, na nossa página Igreja de Cristo Lugar de Adoração, amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. João capítulo 10, Evangelho de João, versículo 11, lembrando que a minha Bíblia é uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O texto pode estar diferente um pouquinho na sua Bíblia, mas é uma Bíblia nova com a linguagem atual, amém? Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha por dinheiro, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor, amém? Louvado seja Deus, né? Deus é maravilhoso. Jesus está dizendo aqui, depois de dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Jesus, ele vem no versículo 11 do capítulo 10 de João e diz que ele é o bom pastor. Para quem bem sabe, pastor, na verdade, no modo real, é a pessoa que toma conta de ovelhas, de ovinos e caprinos. Esses são os pastores, né? Quem toma conta de boi de gado é vaqueiro, e assim vai. Mas quando se retrata a categoria dos caprinos e os ovinos, são chamados de pastores. Jesus chama o seu rebanho, o rebanho espiritual, as pessoas, de ovelhas. Nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. E ele diz assim: olha, eu sou bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O rei Davi, antes de ser rei, quando ele tomava conta das ovelhas do pai dele, um urso e um leão, certa feita, tentou comer uma das ovelhas. Davi enfrentou o urso e o leão, matando o urso e o leão para defender as ovelhas, ou seja, arriscou a vida dele por amor às ovelhas do pai. Jesus veio como filho de Davi, com um rebanho espiritual, e Jesus repetiu a mesma coisa que Davi fez no modo espiritual. Quando o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio dando a vida pelas ovelhas, ou seja, enfrentando o ladrão para salvar as ovelhas. E Jesus enfrentou, e assim como Davi venceu o urso e o leão, Jesus também venceu o diabo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus faz uma menção de empregados, pessoas que não são pastores de verdade. Ele vem dizendo que, olha, os ladrões, os pastores que não são pastores, não está se dizendo dos pastores que pregam o evangelho, está dizendo das pessoas que não amam as ovelhas. Eles vieram e quando viram o lobo, a dificuldade, o lobo representa a dificuldade, as afrontas, os problemas, eles fugiram e abandonaram as ovelhas. Então as ovelhas de Israel foram espalhadas. E ele diz assim: olha, ainda tem outro rebanho que eu vou juntar com o rebanho anterior, e será um só rebanho,
e terá um só pastor. Jesus estava falando que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Depois ele veio também para nós, que somos as ovelhas espalhadas pelo mundo. E ele está juntando um só rebanho, que é o rebanho que irá subir para o céu. Mas para isso, nós precisamos ser resgatados por Cristo, porque fomos espalhados, fomos jogados fora, estamos aí ao léu, e ele está juntando novamente as ovelhas que são dele. E ele diz: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Quando eu chamo, elas conhecem, ou seja, elas conhecem e obedecem as minhas palavras. As ovelhas que são de Jesus, ela ouve a palavra do seu pastor e obedece ao seu pastor. Nós que estamos aqui na terra pastoreando com o nome que foi dado pelo homem de pastor, nós somos meros pastores que cuidamos das ovelhas, mas o único pastor que a igreja tem é Cristo. Ele é o único pastor. Nós somente cuidamos das ovelhas de Jesus. Nós não somos donos das ovelhas, nós não somos donos das pessoas. Nós pregamos o evangelho. O único pastor que a igreja tem é Jesus. Porque se nós intitularmos pastores das ovelhas, quando o lobo chegar, nós vamos fugir. Então Jesus está falando bem claro: olha, eu sou o bom pastor. E ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pelas suas ovelhas. Naquele tempo, Jesus estava onde? Na terra. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus viveu pregando o evangelho, falando do reino dos céus, curando pessoas, libertando pessoas, fazendo milagres para provar que ele era o Cristo, ou seja, cuidando das ovelhas que Deus incumbiu na mão dele a responsabilidade. Estava ali cuidando delas, alimentando elas. Jesus faz isso. Ele cuida, prega durante 3 anos e 6 meses e depois ele cumpre o que ele tinha dito, que dava vida pelas suas ovelhas. E chegou o tempo. Jesus foi crucificado e assim como estava escrito em Isaías 53, Jesus foi lá e deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus foi lá para a cruz e se sacrificou pelas ovelhas dele. Ele deu a vida. Isaías diz que ele levou sobre si todas as dores. Ele carregou, foi castigado para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu queria que você acompanhasse comigo aí 1 Pedro capítulo 2. Acompanhe comigo, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Pedro, epístola de Pedro, lá um pouquinho para frente. Então Jesus ele deu a vida, e o bom pastor ele dá a vida, e você vai ver Pedro relatando isso. João relata, explica que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Só que nós carregamos um peso do pecado. Então Jesus vai para a cruz e deu a vida para que nenhum de nós viéssemos perecer. O próprio João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não se perca, não se destrua. Quem crê no Filho de Deus será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então Deus fez essa menção, Deus deu esse presente para nós. Amém? Vou ler, posso ler? 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Amém? Glória a Deus. Quem não encontrou ainda, diga amém. 3 pessoas não encontraram ainda? Está faltando leitura em casa. Amém? Pode ler? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, no finzinho da Bíblia aí. Acharam? Posso ler? Glória a Deus. Diz assim: o próprio
Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Versículo 25. Vocês eram como ovelhas que havia perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Versículo 25, vou ler mais uma vez. Vocês eram como ovelhas que havia perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor. Quem é o pastor aí? Que está com letra maiúscula. O pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Ou seja, em algumas traduções está dizendo, era como ovelhas desgarradas. Desgarradas é perdidas. Mas Jesus foi lá na cruz, pegou todos os nossos pecados, carregou sobre si, para nos trazer para uma vida espiritual sadia, para nos libertar do pecado, para nos libertar da maldade, para nos libertar da garra do lobo, da garra do ladrão, da garra do assassino chamado Satanás. Porque o pecado dava a ele acesso à nossa vida. Porque o pecado dava acesso de o lobo vir e entrar no aprisco. Dava acesso à entrada do curral. E Jesus veio e botou dentro do aprisco dele e o diabo não pôde mais tocar. Depois das pessoas serem lavadas e remidas pelo sangue de Jesus naquela cruz. Ele tirou da gente o nosso pecado. Ele levou o nosso pecado sobre si. Ele pegou a nossa maldição e colocou nele, para que eu e você tivéssemos aqui com a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque antes ninguém tinha acesso, antes ninguém podia adorar a Deus por causa do pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando Adão pecou lá no Éden, então o que aconteceu? O homem se separou de Deus. O homem não teve mais a presença de Deus dentro dele. Porque o pecado fez separação. O pecado fez, divisão entre o ser humano e Deus. Ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus para ser uma mera criatura. Mas para que as pessoas se tornassem filhos novamente, era necessário o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz também que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Porque o pecado entrou no mundo através do quê? Do maligno. O maligno foi lá, jogou uma conversa em Eva e fez com que o pecado entrasse no mundo. Ou seja, o astuto Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, ele veio e introduziu o pecado no homem, o homem aceitou. E então o homem deixou de ser filho de Deus para ser criatura, estava afastado de Deus pelos seus pecados. Mas o Filho de Deus veio, como diz o texto, e ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos deixou livre para ter acesso ao trono de Deus. Você vai em Hebreus capítulo 10 e você vai ouvir que ele rasgou o véu e ele abriu, a passagem do santuário para que você agora entrasse na presença de Deus, você tivesse acesso. Ou seja, quem é limpo pode entrar. Quem é limpo pode entrar. O Salmo 15 diz: quem entrará no santuário de Deus para adorar? Quem entrará? Ele diz, só as pessoas que são puras de coração, só as pessoas que são limpas, as pessoas que não têm mais pecado, que são justas, só as pessoas que são transformadas. Mas só há transformação com o novo nascimento, quando nós lá deixamos o pecado e vivemos para Cristo, e vivemos intensamente para Cristo. Agora volte aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Um pouquinho atrás, você vai voltando aí, você volta um pouquinho atrás aí, volta a página, um pouquinho atrás, e você vai encontrar 2 Coríntios, Epístola de Coríntios, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Já a gente acaba.
ele era o Cordeiro Santo. Jesus nunca pecou. Jesus nunca fez nada de errado. Jesus, ele nunca errou. Jesus era perfeito, é perfeito. Mas ele fez algo que as pessoas às vezes perguntam assim, olha que profundo. As pessoas assim, hoje com tanta maldade no mundo. Amém, gente? Acharam? Acharam? Amém. Glória a Deus. Olha, o mundo hoje está tão cruel, tão violento, que as pessoas esquartejam os outros, né? Arrancam cabeça, braço, jogam nas esquinas. E o povo acha que hoje ser maltratado dessa maneira é normal. A pessoa até filma, manda um vídeo no zap pro outro de caras tragédia. E as pessoas acham tão normal isso. Mas não é normal para quem é perfeito. Não é normal. O Filho de Deus estava lá no trono dele, sentado, nunca fez nada de errado. Nunca pecou, nunca fez nada de errado. Nunca magoou ninguém, nunca feriu ninguém. Nunca. Santo, puro na sua pureza. E ele desce. Resolve por amor aos pecadores. Ele vem, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele desce. Se encarna, se faz carne, ser humano. Se limita igual a nós, numa matéria, num corpo físico. Um corpo físico limitado, que sente dor, que chora, que sente fome, que sente sono, que adoece. Ele veio e se limitou. Já começa por aí. Com toda a sua glória, ele encarnar em um corpo frágil, um corpo deficiente, um corpo que envelhece, um corpo que adoece. E quando a gente nem esperava, ele faz algo extraordinário. Vai mais além, muito mais além do que encarnar. Ele vai lá e leva tudo que nós praticamos de errado sobre ele. É o que diz Paulo, a carta de Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: em Cristo não havia pecados, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de quem? De Deus. Paulo também diz que, lá em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós, para entender a vontade de Deus, o versículo anterior ele diz assim, que nós temos que renovar a nossa mente para entender. Só há renovação de mente quando o pecado sai. Sabia disso? Porque é como um programa dentro de um computador. Se entra vírus num programa, você tem que fazer uma formatação, você tem que eliminar tudo e colocar um programa novo. Não adianta ficar remendando. Sempre o vírus vai estar ali, um bug. E a mesma coisa é a nossa mente. Enquanto o pecado, enquanto tiver um restígio de pecado dentro da gente, de maldade, então haverá defeito, problema. Então Deus fez o seguinte: Deus pegou Jesus puro e colocou toda a nossa culpa nele, cravou naquela cruz e nos deu liberdade. Nós ficamos sem débito nenhum. Mas aí vem, mas o ser humano teimoso, cabeça dura, vai lá e resolve fazer a dívida com o diabo novamente. Jesus paga toda a dívida e a gente vai lá novamente e comete outro pecado. Aí Jesus tem que ir para a cruz de novo para nos limpar. A pergunta é: até quando? Até quando nós vamos colocar essa culpa em Jesus novamente? Até quando a gente vai colocar novamente Jesus na cruz? Até quando nós vamos pegar o nosso pastor, nosso verdadeiro pastor, que não é ladrão, que dá a vida e vai sempre dar a vida pelas ovelhas, nós vamos fazer ele morrer novamente, sempre morrendo novamente, para tirar os nossos pecados? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E a vontade de Deus é que nós não venhamos mais pecar.
A vontade de Deus é que nós não venhamos mais errar. A vontade de Deus é que nós vivamos segundo a sua vontade. Para isso precisamos renovar a nossa mente, tirando as nossas culpas. Precisamos tirar de nós as nossas culpas, porque Deus, Ele deu Jesus. Ele não havia pecado em Cristo. Cristo era santo, perfeito. Mas a gente, teimosos, sempre maldosos, sempre carnais, nos entregamos aos prazeres carnais, à nossa própria vontade, e acabamos fazendo outra dívida. E a gente vai lá, pede perdão, e Jesus tem que ir lá novamente para aquela cruz, espiritualmente falando, se crucificar novamente para salvar a mim e a você do nosso erro. É o que o pastor sempre faz. Quando a ovelha sai do rebanho, se perde, fica desgarrada, ele arrisca a vida dele para buscar a ovelha para o rebanho. Toda vez que nós nos afastamos da presença de Deus, do aprisco de Deus, Jesus tem que ir lá, arriscar a vida dele novamente para trazer de volta. Foi o que Pedro quis dizer. Foi o que Pedro disse. Pedro falou isso. Foi o que Pedro mencionou, foi isso. Quando Pedro diz no verso 25: vocês eram como ovelhas que havia se perdido no caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Vocês foram trazidos de volta. Vocês estão aqui porque vocês estavam perdidos e Jesus resgatou vocês. Mas agora temos que deixar Jesus cuidar da nossa vida espiritual, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Mas cabe a cada ovelha deixar Jesus cuidar. A pergunta é: até quando? Nós vamos deixar Jesus tendo que sair novamente, arriscando a sua vida novamente, para nos trazer de volta? Deixa Jesus cuidar da tua vida espiritual. Deixa Jesus conduzir você. Deixa Ele, com seu cajado, levar você por pastos verdejantes, como diz Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes. É Ele que conduz. Jesus disse que Ele é a porta. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ninguém pode entrar no céu se não for por Jesus. Ele é quem vai conduzir as suas ovelhas até o aprisco. Ele é quem vai unir o rebanho. Como Ele disse: olha, tem um rebanho ainda que eu vou ajuntar com o outro, e ele será um só rebanho e terá um só pastor. Quando Jesus voltar para nos resgatar, nós vamos estar no rebanho do céu. Toda a terra estará diante dele. Todos aqueles que, olha, deixaram Ele cuidar da sua vida espiritual. Você precisa deixar Jesus cuidar de você. Você precisa obedecer a voz do seu pastor. Você precisa ouvir a voz do seu pastor. Você precisa seguir o seu pastor, porque Ele disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouça a voz de Jesus e siga Ele. Ouça a voz de Jesus e continue seguindo. Não vá atrás de outros pastores. Não vá atrás da facilidade. Busque Jesus. Se entregue para Jesus. Se lance aos pés de Jesus. Ouça a voz dele. Ele está falando no seu coração, dizendo assim: olha, eu quero conduzir vocês. Eu quero vocês no meu aprisco. Mas quantos estão dispostos a fazer parte desse rebanho? Alguns já fazem. E os demais? Quantos estão dispostos? Quantos querem dizer assim: olha, eu a partir de agora vou deixar Jesus conduzir a minha vida? Quantos estão dispostos a dizer: olha, a partir de hoje eu não vou mais viver a minha vontade, mas a vontade de Deus? A partir de hoje eu vou ser liberto da minha natureza e vou viver na dependência de Deus. A partir de hoje eu vou abandonar o meu eu, o meu querer, e vou viver o querer de Deus. A partir de hoje eu vou deixar
Ele me conduzir para dentro do aprisco. A partir de hoje eu vou ser cuidado somente por Jesus. A partir de hoje eu vou ser alimentado somente por Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos viver para Cristo. Precisamos, sem reserva. Só há libertação quando nós nos entregamos totalmente para Jesus. Marilene cantou a última música de Zaqueu. A Bíblia nos conta a história de Zaqueu. Nós conhecemos de cor e salteado. Mas Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu correu depressa. Zaqueu se antecipou. Zaqueu não perdeu tempo. Zaqueu saiu correndo em busca do pastor verdadeiro. E subiu naquela figueira brava. E Jesus, quando viu Zaqueu lá, Jesus disse: desce depressa, Zaqueu. Ele subiu correndo e desceu correndo. E Jesus se autoconvidou para entrar na casa de Zaqueu. Não demore não, corra depressa. Se apresse, vença a multidão. Suba naquela árvore. Jesus vai te chamar e vai dizer: eu vou entrar na tua casa hoje. Eu vou ser o teu pastor. Eu vou ser o teu Senhor. Eu vou ser a tua fortaleza. Eu vou ser o teu baluarte. Eu vou te conduzir aos pastos verdejantes. E ninguém vai tomar você da minha mão, porque você é meu. E se você tentar sair, eu vou te buscar onde estiver. Dá a vida para Jesus. É momento de se entregar. É momento de se render. É momento de não olhar para trás. É momento de viver a vida na mão do bom pastor. Como pastor eu vivo a minha vida na mão do bom pastor? Como eu me entrego ao bom pastor? Como? Pedro fala. Pedro aqui ele diz. Ele é bem claro, ele diz assim, olha, ele fala, o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Deixa Jesus cuidar da tua vida espiritual. Como, pastor? A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vem ouvir sempre a palavra de Deus. Faz um compromisso sempre de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. E você vai aprendendo a cada dia com Jesus. Ele vai cuidando da tua vida espiritual, porque cada dia ele vai te dando um conselho. Cada dia ele vai te dizendo: filho, é por aqui, é por ali, é assim, é desse jeito. Mas quando a gente está longe, então a gente vive na direção do lobo. Caminha, na direção do lobo. E o lobo vem e espalha, destrói, mata, rouba e destrói tudo. Precisamos nos entregar para Jesus. As pessoas esperam um culto de libertação, um exorcismo. Libertação é entrega, é renúncia. Você decide, você tem livre-arbítrio. Você que diz assim: eu quero viver para Cristo, eu vou ser liberto hoje, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quem é a verdade? A verdade, ela estava lá no céu e Deus fez habitar entre nós. Ela se fez carne e habitou entre nós. E ela hoje está aqui diante da gente. Ela está no nosso coração. Ela está escrita nos papéis, nas tábuas, na televisão, em todos os lugares. Em todos os lugares, no mundo inteiro, o verbo está lá, a verdade. E quando nós nos deixamos ser conduzidos, conhecemos ela, então ela nos liberta. Mas para isso eu preciso me sujeitar à vontade de Deus. Deixar Jesus conduzir a minha vida espiritual. Fazer jus àquela cruz que ele morreu. Para que ele seja o meu bom pastor, o seu bom pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor. Eu sou, ele diz. Será que você quer um bom pastor para a sua vida? Se você quer, você vai pegar firme. Se você quer, você vai caminhar. Se você quer, você vai viver para Cristo. Se você quer, você vai abandonar o seu eu e vai viver para Jesus. Se você quer, você vai se entregar 100%, sem reserva. Se você quer, você vai fazer parte da família de Cristo. Aí Jesus vai ser o seu bom pastor. Amém?
Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Cristo. Aí ele termina dizendo, versículo 18 de 1 de 2 Coríntios: tudo é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar essa mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Eu estou fazendo a minha parte. Deus mandou eu passar isso para você. A mensagem para você ser amigo de Deus. Você aceita se você quiser. Você vive se você quiser. Ele não leva em conta os seus pecados do passado. Ele não leva em conta o que você já fez. Ele não leva em conta o que você já praticou. Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Ele abandonou tudo. E Jesus, olha, esqueceu o passado de Zaqueu. E da agora em diante, Jesus está dizendo para você: olha, você agora é minha ovelha, eu vou cuidar de você. E quando Jesus cuida, a Bíblia diz assim: olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, você não é condenado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente ir embora para casa. Deus é maravilhoso. Quem está entendendo Jesus? Amém? Deixe Jesus conduzir a sua vida espiritual. Deixe Jesus ser o seu pastor, porque Ele é o bom pastor. Ouça a voz de Jesus e siga Jesus. Maravilhoso seja Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça essa reflexão. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, meditando em Tua palavra. E nós aprendemos nesta noite que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor dá vida pelas suas ovelhas. E nós queremos ser as tuas ovelhas, Pai. Queremos deixar o Senhor conduzir a nossa vida espiritual. Queremos deixar o Senhor nos levar aos pastos verdejantes. Queremos ouvir a tua voz e te seguir, obedecer somente a ti, Pai. Queremos nos entregar para ti. Queremos viver intensamente uma fé no Senhor. Senhor, nos ajuda a seguir teus passos. Tira a surdez que há em nós para que nós possamos ouvir a tua voz. Tira, Senhor, a nossa própria vontade para que nós possamos viver a tua vontade. E nos coloca no caminho certo. Nos junta novamente. Não deixa o lobo vir e nos espalhar. Nos ajuda, Senhor, na nossa jornada. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor liberte a cada pessoa, Pai, que veio aqui hoje, Deus. Talvez, ó Deus, com pensamento ruim. Talvez, Senhor, com dúvidas. Talvez, Senhor, sem saber quem era o Senhor, só de ouvir falar. Mas eu peço, Pai, nesta noite, visita o coração deles e liberta eles da dúvida. Aparece para eles nas orações. Conduz eles, Pai. Cuida da vida espiritual deles. Não deixe eles caírem, não deixe eles se desviarem, não deixe eles se espalharem, Senhor. Junta esse rebanho, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, a partir de hoje, manifestar o teu poder na consciência de cada um, para que eles possam viver segundo o Espírito e não a carne, dentro da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor vá diante de ti, e que Ele te abençoe, te guarde, te dê a paz, e que essa paz do Espírito Santo seja notória em sua vida, e que todas as pessoas que olharem para você e ver e sentir essa paz, elas queiram também manifestar em sua vida essa paz, e que essa paz seja
dividida, compartilhada com cada pessoa em seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo para casa, Senhor, que eles possam voltar amanhã para a aula, possa vir ao domingo, em nome do Senhor Jesus, para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para todos. Até sexta, para Jesus. Essas palmas para Jesus.